Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez nós vamos comentar sobre o piloto do desenho animado do Chaves, que já me é mais interessante comentar sobre o piloto dessa série do que realmente sobre o desenho animado. E eu já vou começar o meu ponto falando sobre a coisa que quase todo mundo fala quando comenta sobre o piloto, a animação. Ela é melhor do que a série animada do Chaves? Sim. Enquanto lá nós tínhamos uma mistura estranha de 2D com 3D, que não combinava bem, que os personagens pareciam que estavam 4, 5 frames por segundo, e não tinha muita gag visual que funcionasse. Aqui eu acho que funciona mais. Você pode ver que os personagens estão bem expressivos. Algumas piadas funcionam enquanto outras não funcionam, mas isso eu falando mais pra frente no ponto. Só que, no entanto, eu não gosto muito desses designs. Eles me parecem uma versão muito exagerada daqueles desenhos que nós tínhamos nas aberturas, por exemplo, do programa X-Pirito, que aparecia lá Roberto Gomes Bolanhos, lendo da mesa, e sempre parecia uma caricatura deles. Um pouco exagerada, mas nem tanto. Aqui é como se eles exagerassem muito mais. Existem partes que parecem mais algo de Ren Stimpy, como o Kiko, por exemplo, tem um pescoço que é muito fino e longo, e ele fazia alguns movimentos que me lembram um pouco do primeiro desenho animado do Sonic, que tinha uns movimentos um pouco bizarros. Não tem como falar de outra forma. Parece que é Chaves versão Ren Stimpy. E eu realmente não acho que esse estilo de animação combine com uma obra do Bolanhos. Você precisaria adaptar muito um roteiro dele para combinar com esse estilo de comédia que eles estão tentando fazer aqui. A história também é interessante se comentar porque, primeiramente, eles estão de várias formas demonstrando que isso é mais um conceito para uma série animada do que realmente um episódio inteiro. Porque, aliás, essa nem é uma história completa, parece que continua no final e até por onde nós sabemos não existe realmente uma sequência desse piloto. E tudo, tirando um pouco da animação, foi feito de maneira bem simples para dar uma ideia de como seria uma série animada se a Animax tivesse sido o estúdio que animou o desenho. Mas falando da história em si, ela começa com a logo do El Chavo. Nós começamos com o Kiko, que tem uma voz um pouco esquisita. Oh, me pelota quadrada. Não gostei da voz do Kiko. É o único personagem aqui que eu acho que não combina a voz. O Chaves e os outros personagens eu acho que combinou muito bem. Daí o Kiko tá brincando com a bola dele. O Chaves sai do barril, algumas gags acontecem, e daí os dois decidem brincar de astronautas. Corta pra uma cena de eles no espaço, que é uma coisa da animação que eu não gostei, e é difícil de explicar, mas sabe quando uma série tenta imitar um outro estilo que não é normal dela, e acaba não funcionando, porque tem limitações? É o que eu vejo aqui. Eles cortam pra eles no espaço com uma nave espacial, só que dá pra perceber, eles estão mais flutuando do que a nave realmente tendo algum movimento no espaço. Me lembra um pouco de séries em Flash no YouTube que o criador, por ter limitações, fazia esse tipo de coisa, quando ele ia pra um cenário mais diferentão. E eu preciso dizer, infelizmente, que o desenho animado do Chaves tem cenas das imaginações das crianças que funcionam melhor do que a que temos aqui no piloto. Eles param depois um pouco, porque aparece a Chiquinha, que é uma curiosidade interessante, a Chiquinha tá nesse piloto. E muita gente fala, nossa, você precisa assistir o piloto do desenho animado porque tem a Chiquinha, mas realmente ela não faz muita coisa aqui, a participação dela é bem mínima. Talvez porque na época que eles fizeram esse piloto eles não sabiam que ia ter problemas legais e que não poderiam utilizar a personagem depois. Mas ao menos é interessante, o design dela eu acho que ao menos funciona melhor do que dos outros personagens. Eles voltam agora os três na nave espacial e daí acontece uma piada que eu achei bem fraca, que o Chaves diz, um asteroide. Atira com a nave e daí nos corta pro seu barriga no chão com um vaso de flor na cabeça. E não é como se eles fizessem o raio atirar no seu barriga, como, por exemplo, mostrando o seu barriga como um asteroide ou como alienígena, e daí nos corta pra realidade que ele caiu no chão com um vaso de flor. Não, é só eles atiram o raio, corta, ele tá no chão com um vaso de flor. E é uma piada que não faz tanto sentido também, porque não tem um vaso de flor ali perto. Não é mostrado um vaso de flor perto de onde eles estão, que eles poderiam ter pegado e jogado. Então fica meio que solto. Me lembra um pouco de Super Drags, que algumas piadas eles não conseguiriam animar o impacto. Então eles faziam o personagem chegar perto do outro, e quando o impacto ia acontecer, ele já estava voando pro outro lado. Como você quer fazer uma coisa, mas a animação limitada não deixa você fazer isso. Depois eles continuam
continuam na imaginação deles até que eles veem um alienígena, na verdade é a mãe do Kiko e o piloto termina. Minhas conclusões finais que eu posso dizer é que é melhor do que algumas coisas que a gente já viu. Eu acho pessoalmente melhor que Histórias del Ocho, porque ao menos eles estavam deixando mais explícito que isso aqui era um conceito e não um episódio de uma série. E você pode ver por curiosidade, como por exemplo tem a Chiquinha aqui, tem alguns dubladores bem diferentes que você não veria no desenho. E os designs são interessantes, se eu posso dizer, mesmo que eu não goste muito deles. Mas como só a própria coisa, eu não acho que seja melhor as adaptações das obras do Bolanhos. Se eu for dizer uma animação baseada em CH que eu acho melhor de todas no caso, eu diria que são aquelas stop motion no final dos episódios do Chaves. Porque elas conseguem captar muito melhor o seriado e tem mais charme. E eu acho que é isso tudo que eu posso falar. Bom, então, eu não discordaria exatamente, mas eu separaria um pouco a animação de uso dos designs. Eu concordo com você, os designs não são bons, eles não parecem nem caricaturas em si, eu não consigo ver os atores nesses designs, mas as pessoas que animaram para botar expressão, para usar esses designs e fazer eles serem expressivos, eu acho que funciona melhor que o desenho do Chaves que a gente acabou tendo. Mas, infelizmente, todo o resto me parece muito ruim. A animação em si, como você falou, você vê aquela nave, a nave tá só indo pra cima e pra baixo e na diagonal e não tem motivo pra isso. A nave criada com objetos na realidade é mais interessante, o design dela não é bom, mas parece algo saído de uma imaginação de criança, mas fora esses pequenos detalhes de serem mais expressivos ou ter alguns objetos mais interessantes, simplesmente nada funciona aqui. Eu absolutamente concordo com você, a coisa do raio que não mostra o seu barriga. Me parece que isso também é questão do orçamento. Tecnicamente, o seu barriga e Dona Florinda estão nesse piloto, mas eles não falam, porque provavelmente quiseram mostrar eles. Quiseram dizer todos os personagens vão estar aqui, mas eles não fazem nada de verdade, eles não são uma presença. E finalmente eu tenho que discordar do coisa do Histórias del Ocho. Não é exatamente bom, mas eu diria que funciona um pouco melhor em si. Não é uma boa representação das histórias do Bolanhos, mas isso aqui eu acho que é uma pior. Mas eu tenho que concordar, aquelas animações de stop motion funcionam 1000 vezes melhor, mesmo quando elas fazem algo que você não veria no show em si. Eu acho que ele leva um choque, e aí por isso ele começa a soltar laser pelo dedo. E não é uma coisa que você veria, é um pouco surreal demais pro resto do programa, mas funciona em si muito melhor do que todas as outras adaptações. Da mesma forma que você não veria o Bolanhos dando cambalhota no ar, então aquela talvez fosse muito interessante. Eu adoraria ver um especial de stop motion feito pela mesma pessoa, a mesma equipe, mas eu não acho que nós vamos conseguir algo assim. Mas é isso, gente. Não esqueça de ver o meu ponto no meu canal e até a próxima.